Escravidão no Brasil no século XIX. No Brasil, a escravidão teve início com a produção de açúcar na primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam os negros africanos de suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar do Nordeste. Os comerciantes de escravos portugueses vendiam os africanos como se fossem mercadorias aqui no Brasil. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles mais fracos ou velhos. O transporte era feito da África para o Brasil, nos porões dos navios negreiros, amontoados em condições desumanas. Muitos morriam antes de chegar ao Brasil, sendo que os corpos eram lançados ao mar. Nas fazendas de açúcar ou nas minas de ouro, a partir do século XVIII, os escravos eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito, de sol a sol, recebendo apenas trapos e roupas, e uma alimentação de péssima qualidade. Pensavam as noites nas senzalas, galpões escuros, úmidos e com pouca higiene, acorrentados para evitar fugas. Eram constantemente castigados fisicamente, sendo que o açoite era a punição mais comum no Brasil colônia. Eram proibidos de praticar sua religião de origem africana ou de realizar suas festas e rituais africanos. Eles tinham que seguir o catolicismo. As mulheres negras também sofreram muito com a escravidão, embora os senhores de engenho utilizassem esta mão de obra, principalmente para trabalhos domésticos. Cozinheiras, arrumadeiras e até mesmo amas de leite foram comum naqueles tempos de colônia. No século do ouro, XVIII, alguns escravos conseguiam comprar sua liberdade após adquirirem a carta de alforria. O negro também reagiu-se à escravidão, buscando uma vida digna. Foram comum a revolta nas fazendas, em que grupos de escravos fugiam, formando nas florestas os famosos quilombos. Estes eram comunidades bem organizadas, onde os integrantes viviam em liberdade através de uma organização comunitária, aos moldes do que existia na África. Nos quilombos podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer seus rituais religiosos. O mais famoso foi o quilombo de Palmares, comandado por Zumbi. A partir da metade do século XIX, a escravidão no Brasil passou a ser contestada pela Inglaterra, interessada em aplicar seu mercado consumidor no Brasil e no mundo. O parlamento inglês aprovou a Lei Bill Aberdeen em 1945, que proibia o tráfico de escravos, dando o poder aos ingleses de abordarem aprisionaram navios de países que faziam esta prática. Em 1850, o Brasil cedeu às pressões inglesas e aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro. Em 28 de setembro de 1871, aprovada a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. E no ano de 1885, era promulgada a Lei dos Sexagenários, que garantia a liberdade aos escravos, com mais de 60 anos de idade. Aqui no Brasil, só a abolição se deu em 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea, feita pela princesa Isabel, o que caracterizava a escravidão e a subordinação dos seres humanos no regime do trabalho, sem qualquer remuneração, sem identidade e sem a liberdade de ir e vir. O escravo é considerado uma coisa, uma peça, para os proprietários de escravos no Brasil. Todo escravo possui um dono, para qual trabalho e a qual obediência cega. O senhor do escravo pode vendê-lo, emprestá-lo, espancá-lo e até matá-lo. A assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888 aboliu a escravidão no Brasil, um ato da princesa Isabel que foi consequência das ações de repúdio à escravidão brasileira ainda presente na segunda metade do século XIX. A escravidão é um capítulo da história do Brasil, embora ela tenha sido abolida há 115 anos. Não pode ser apagada e suas consequências não podem ser ignoradas.
A história não nos permite conhecer o passado, compreender o presente e pode ajudar a planejar o futuro. Boa!